Seu jardim só não tá crescendo porque toda vez que dá uma flor você arranca pra mostrar pros outros. Confesso que eu não sou muito adepta de ditado popular, mas tem alguns ditados populares que acabam me trazendo em um estado contemplativo muito maior. Como aquele, por exemplo, aquilo que ninguém sabe, ninguém completa aqui. Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes eu paro alguns minutos só pra olhar algumas coisas e contemplar outras também. Só que durante essa minha caminhada eu aprendi coisas que são tão valiosas que se eu pudesse, eu colocaria isso, eu implantaria na cabeça das pessoas de uma forma que elas nunca mais iriam tirar de lá. Como por exemplo, eu era uma pessoa que costumava tudo que acontecia de bom na minha vida, eu já saía contando pras outras pessoas. Ah, ganhei uma promoção, vou contar. Ah, vou fazer uma viagem, vou contar antes de realizar as coisas. E você já pode saber que eu já colecionei várias, inúmeras frustrações só por causa dessa minha boca aberta. E uma vez me perguntaram, Helena, se você tivesse a oportunidade de ter algum poder, qual seria? Eu pensei, e confesso que às vezes eu tenho vontade de ter o poder de ler a mente das pessoas. Só que também, em contrapartida, eu ficaria imaginando quantas pessoas eu iria me decepcionar só de poder ler os pensamentos dela. E quem dirá as atitudes. Só que como sempre eu falo aqui, eu sempre vou falar pra você, todas as dúvidas que você tem em qualquer âmbito da sua vida, a Bíblia sempre vai ser o respaldo pra tudo aquilo que você tem, seja de dúvidas, tudo, na verdade tudo. E um desses momentos de questionamento, um desses momentos onde eu tentei buscar soluções, tentei entender até o comportamento de outras pessoas, Deus me levou a passear pelo livro de Jeremias. E antes de te falar exatamente o que eu quero trazer aqui, eu quero falar um pouquinho do livro de Jeremias. Quando a gente vai passear pela Bíblia, a gente entra no livro de Jeremias, aqui nesse livro relata a vida pessoal de Jeremias. E assim, é um livro que traz com mais profundidade todos os detalhes da vida de um profeta. Não tem outro livro que traga com tanta riqueza de detalhes da vida de um profeta. Jeremias, ele foi chamado, mas ele vivia conflitos pessoais muito profundos, porque o Senhor fazia ele realizar tarefas que eram muito difíceis. Ele era considerado um profeta chorão, mas olha, eu vou me identificar, porque às vezes dá vontade só de sentar e chorar. E ele exerceu esse chamado dele, onde o mundo estava passando por grandes mudanças, e principalmente na área da política, onde nós tínhamos três potências, que era o Egito, a Babilônia e a Síria. Só que a Síria e o Egito, eles estavam perdendo espaço e a Babilônia estava crescendo muito. Aí Deus chama Jeremias nesse contexto para proclamar o julgamento sobre esse povo, mas também para trazer esperança. E um desses momentos que Jeremias tá lá, triste, porque Judá estava passando por um momento difícil, e ele estava lá também, levando palavras duras e ao mesmo tempo tentando levar consolo para aquela nação, o próprio Deus vai saber de uma conspiração contra ele. E ele relata que ele era praticamente como um cordeiro sendo levado ao matador. Só que quando a gente vai entrar exatamente no capítulo que eu quero te mostrar, é no capítulo 12 de Jeremias, ele começa a se queixar. E aqui ele traz relatos tão profundos que eu confesso que faz a gente pensar e analisar. Ele fala, justo é o Senhor, quando eu entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Ele aqui começa a falar assim, o Senhor é tão justo, mas deixa eu te fazer as perguntas, porque estão acontecendo algumas coisas aqui que eu não tô entendendo. Aí ele começa a falar, por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz os que procedem perfidamente. Ele fala, Senhor, eu não entendo, eu vim aqui proclamar o teu juízo, eu vim aqui fazer o que o Senhor me chamou, mas por que eu, que estou fazendo aquilo que o Senhor tá pedindo pra fazer, tô sofrendo desse jeito e a gente tá fazendo tanta coisa errada, tá lá, ó, prosperando, tá enriquecendo, tá tendo tantas coisas assim. E ele continua tendo esse desabafo, fazendo essas perguntas pra Deus. E ele fala, Senhor, tu prova o meu coração, tu me conheces, faz tudo isso, conheces os meus caminhos e mesmo assim eu passo por que eu tenho passado. E a resposta de Deus é categórica pra Jeremias. Ele fala, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que estão a pé, imagina com os que estão a cavalo. Eu confesso que quando eu entendi isso, caiu perfeitamente em tudo que eu havia questionado a Deus. Por quê? Muitas vezes Deus vai te colocar em ambientes com pessoas que vão fazer você orar mais, fazer você jejuar mais, fazer você ser mais diligente, ser mais boca fechada, não ser tão boca aberta. E era isso que o Senhor estava querendo falar pra Jeremias. Jeremias, eu tô te colocando no meio dessas pessoas, das pessoas que são suas, e às vezes era a família. Então, quem perseguia ele não era os de fora, era os de dentro mesmo. Mas não é pra te matar, é pra te treinar. Porque na hora que eu colocar você em momentos maiores, você vai estar treinado e acostumado. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de cavalo, o cavalo ele aponta direção, um direcionamento. Então ali era um treinamento de Deus pra vida de Jeremias, pra ele poder, quando alcançasse um nível maior daquilo que o Senhor queria pra vida dele, ele tivesse treinado. Agora, você já parou pra imaginar quantas pessoas Deus já colocou no seu caminho que são difíceis e que às vezes dá vontade de sair de perto dessas pessoas, mas você já parou pra imaginar que pode ser um treinamento do Senhor pra ti, elevar de nível?